Sim, porque o que que aconteceu, eu acredito, analisando de fora, tá? No Arnold. A mesma coisa que aconteceu no Rock 3. Rock 3 se sentiu muito confiante, teve que trabalhar com mídia, e se afastou um pouco da essência, vamos dizer assim, né? E por que isso aconteceu? Pela autoconfiança, já devido a ter vindo de uma vitória do próprio campeonato, e toda uma questão positiva vindo dos espectadores. Então eu acredito que não tem como o atleta se sentir mais confortável, sem pressão. De repente, devido a isso, foi da onde se decidiu realizar uma preparação um pouco mais curta, viabilizando já a vitória devido a um favoritismo latente. Só que aí você não conta com o Dark Horse, que é um cara que veio, que eu adotei de Cepacol, né? Eu que chamei, botei o apelido dele de Cepacol, que é um cara que eu vi estreando em 2018 ou 2019 em Chicago, eu competi em Chicago também. E mesmo sendo um cara, Quase entrou na boca aí o. né? Come, João. Proteína. É, Pode ser. proteína, né? E mesmo sendo um cara que naquela época não tinha visualmente assim essa estrutura que ele tem hoje, mas eu com uma projeção, eu falei, esse cara bem preparado Vai dar trabalho. vai dar trabalho. E demorou alguns anos para isso acontecer. Por isso que eu falo, o pessoal olha muito pro óbvio e esquece o que tá ao redor. Esse é o mal também do brasileiro. Tá todo mundo. Só na olha o luta. que tá brilhando. Cara, tem muita coisa ali que se você parar pra dar uma atenção, é perigoso. E eu falei isso. Cepacol é perigoso. Né? Aconteceu o que aconteceu. E por um lado, olhando até pelo benefício do próprio Ramon, acho que foi bom pra ele acontecer isso. Pra dar o start. Que eu acho que o reflexo disso são os treinos de hoje. É a cabeça com que ele vem conduzindo hoje a carreira, o treino, o comportamento, etc. Porque quando eu fiz uma live que acabou ficando muito famosa, por conta do meu relato devido a isso, foi muito do Jorlan fã do esporte. Não do Jorlan da Max, do Jorlan que já levou o Ramon, já acompanhou o Ramon num campeonato e etc., mas sim de um fã do esporte, que sabe de um potencial que é fenômeno, né? E não vi o que era esperado devido a uma vitória que, na minha visão e na de todo brasileiro, já era para ter, tipo, era certo, É. né? E a gente não contava com o que aconteceu. Mas, voltando, pra mim foi bom e eu acho que agora é hora de surpreender, de fazer o diferente. Como o Edu falou, quando junta a maturidade e essa aptidão e a coisa flui, né? Aí a coisa a coisa entra no eixo, né? Porque não só agora falando não só como empresa, mas como uma pessoa que quer ver o bem dele, porque as pessoas às vezes conseguem não, elas observam ver o bem como passar pano ou alisar. Eu não sou esse cara. Eu sou esse cara que eu vou falar o que é preciso. Só que às vezes vai doer. Mas isso não quer dizer que eu não goste, ou que eu não admire, ou que eu não queira ver o bem. Pelo contrário, se eu tô falando é porque eu quero ver o bem. E repito, se eu não quisesse ver o bem, eu não tinha ido a primeira vez levar ele para Olímpia. E tivemos muitas conversas lá fora de câmera, que se ele lembra muito bem, foram coisas pra vida. Fora até do palco. Então eu, falando aí, voltando à pergunta dos haters, eu nem olho pra isso, porque eles não sabem o que acontece. É. Eles não sabem. O cara vê a fotografia. Eles não só. sabem os bastidores da vida, da nossa vida. Então eles só podem especular. Essa é a função deles. Tá tudo certo. Tá tudo de boa. Né? Se o Ramon entender que eu quero o bem dele, pra mim já tá bom. Se ele não entender, paciência. Mas o que as pessoas falam ao redor sobre isso, pra mim hoje é o que menos importa. Porque a minha cabeça tá limpa e consciente de que eu falo pelo bem. Porque eu curto o trabalho do cara, curto a genética dele, sei da história dele, o acompanhei e sei que o futuro pode ser brilhante e só depende dele. Porque se o Ramon quiser, ele não perde pra ninguém. Mas ele tem que querer. Ele pode treinar com 2 quilos ou 200. Sendo intenso, ele chega em qualquer lugar que ele quiser. E ele sabe disso.
Então é só uma virada de chave. Eu acho que isso agora aconteceu. Entendeu? Fala, Lenin. Ó,